Eu acredito que o trabalho de um celebrante tem uma imagem à luz da verificação do povo, das pessoas e dos próprios que são diretamente atingidos por aquela celebração, como alguém que está num altar, que está fantasiado com uma roupa diferente, como alguém que de repente não é natural, porque ele está quase que representando uma coisa que gostaria de ser, ou uma das suas máscaras sociais, no caso a do celebrador. Eu creio que não é bem assim, que o celebrante deve encurtar distâncias, mesmo durante a celebração, mas especialmente antes, ele tem que quebrar as distâncias. Normalmente, quando eu tenho aquela entrevista tradicional com os noivos, porque alguns talvez até dependem de um curso, como a Igreja Católica costuma fazer, o que eu acho muito bom. Mas há pessoas que estão tão informadas sobre a vida, conhecem tanto a respeito do sexo, da compreensão humana, da compaixão, da afetividade, que aqui basta uma entrevista, uma conversa franca. Por exemplo, eu gosto de ser chamado pelo primeiro nome. Eu sou Jonas. Assim que eu nasci, recebi este nome. E espero ser até o final dos meus dias. Essa questão de senhor, professor, o que seja, normalmente pode designar aquilo que a pessoa faz, mas não facilita a comunicação mais direta, mais ampla, mais instantânea, mais quente, mais humana, dando a essa palavra um sentido bom. Então vamos conversar. Há aquele esquentamento do início, onde a gente se apresenta. Eu costumo perguntar: está animado? Ah, estamos, mas nervoso? Não, um pouco tenso, tá? Mas cansado certamente. E foi por essa razão que eu conheci esta entidade que se chama celebrantes, que se propõe a facilitar as escolhas que as pessoas estão fazendo quando vão se casar. Há muitos detalhes. A gente não pode esquecer nenhum deles, porque cria inimizades mortais. Então, já é um peso a gente atravessar esta fase de varredura, que é a preparação para o casamento. Mas o casamento não deveria ser um peso. As cerimônias que eu faço duram mais ou menos 20 a 25 minutos, todas as coisas. Não é de sermão, não. Aliás, eu prefiro a palavra mensagem. Todo o processo de casamento deve ser alegre, deve ser uma festa. O casamento dos judeus mostra, por exemplo, a dança, as brincadeiras, a dança das cadeiras também. Tanto que os antigos judeus, quando não podiam subir para Jerusalém, eles bebiam o seu vinho, voltados para a cidade santa, e bebiam aquele vinho como uma espécie de culto ao Deus que eles serviam, o Deus que requer um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. O casamento deve ser alegre. A começar do cortejo. Às vezes as pessoas entram como se fossem caminhando para o cadafalso. Não, gente, aquilo é uma coisa alegre. As músicas judaicas, por exemplo, estou elogiando porque eu tenho uma experiência grande com os casamentos dos judeus. As músicas são muito gostosas, são muito até saltitantes. Músicas para ouvir, cantar e dançar. O cortejo segue um processo muito semelhante nas principais igrejas ou ramos religiosos que conhecemos. Igreja Católica, Católica Independente, as protestantes de diferentes modelos. Na Igreja Ortodoxa, entre os judeus, entre os muçulmanos, enfim, a episcopal, as comunidades
fazem um cortejo. E esse cortejo pode ser até ter uma pontinha carnavalesca, no sentido de que é uma festa. Não uma festa da carne, como a gente aprende pelos religiosos mais sisudos, mas uma festa para trazer à tona aquilo que nós somos e o que desejamos para as pessoas que vão se casar. O celebrante está integrado no auditório, entre o noivo com a sua mãe, a mãe da noiva com o pai do noivo, quando todos podem estar presentes, entre os padrinhos, que são pais estepes, que devem fazer também um compromisso de estarem presentes de verdade na vida dos noivos, e não aquele padrinho que apenas vai dar um presente e sente que cumpriu o seu objetivo. Eu costumo dizer que quando a noiva entra, todos os demais acabam sendo coadjuvantes e ela é a única protagonista. Porque isso é verdade. Nem digo que isso seja bom, mas é fruto da nossa cultura e não será fácil modificar essa situação, assim como modificar o valor das alianças e as outras tradições, como uma muito agradável, que é o beijo nupcial. O meu casamento começa quando o noivo e a noiva se encontram. Uma rápida palavra de saudação aos presentes, quase sempre eu uso, mesmo sendo de origem protestante, o sinal da cruz, que não tem denominação cristã. Então a cruz é muito bela, foi uma senha que os cristãos antigos usavam junto com o contorno do peixe, cuja palavra em grego forma um acróstico, que é o credo mais curtinho e talvez o mais belo. Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. A mensagem deve ser curta também. 10 minutos. Para que mais? Falar sobre o amor, o companheirismo, a cumplicidade do casal. Estamos conversados. Não é preciso dar conselhos, às vezes até ultrapassados, de coisas que não são valiosas, de coisas que perderam o significado com o passar do tempo. Nós precisamos melhorar um pouco essa apresentação de ideias básicas para o lar que está sendo fundado, que não se prendam nem ao formalismo, nem à tradição tão somente, nem a ideias de culpa ou de pecado, mas que seja um espírito de gratidão, porque Deus nos dá um lugar tão confortável como é a família, como é a nossa casa, que os ingleses antigos diziam: "My home is my kingdom", meu lar é o meu reinado. E depois disso, assinaturas, a cerimônia das alianças, coisas que são simbólicas, mas o símbolo aí tem um valor grande, porque marcam aquilo que é inesquecível, porque está fundamentado no amor, na alegria, na explosão de vida, que é o que eu desejo para todos os noivos e para mim também. Meu nome é Jonas Rezende. Eu fui criado com liberdade numa cidade pequena do interior de São Paulo. Eu fui para um seminário, que é uma faculdade de teologia. Passei lá 5 anos interno, mas foi um período muito bom o seminário. Esse foi o meu primeiro curso. Depois eu pensei em acumular, para não ser pesado à igreja, o meu trabalho, eu pensei em acumular também a formação do direito. E fiz o direito já chegando ao Rio de Janeiro, na melhor faculdade que ensina essa disciplina no Rio, que é a UERJ. E nesse curso eu aprendi muita coisa que eu não vou usar, porque o entusiasmo primeiro acabou. Mas muita coisa que me ajudou, inclusive, a ser professor de Sociologia do Direito, e que abriu tantas portas nessas matérias humanas, que eu comecei a ter a aprendizagem, a iniciação
no curso normal que eu fiz quando criança, adolescente. Fiz depois o curso de filosofia. Achava que era muito bom poder conhecer mais filosofia do que aquela que era dada apenas no seminário, que tem sempre uma tendência a seguir o rumo religioso. Eu queria saber a filosofia como ela é. Um pensamento livre. Já chega a gente ter catecismo, credos, obrigações. Então o que eu queria mesmo era ser uma pessoa livre diante de um Deus que reconhece, que aceita e que estimula essa liberdade. Ultimamente eu ando querendo escrever, porque de repente a gente passa e não deixa nada, nenhuma contribuição. Mas eu quero ter uma responsabilidade de falar das coisas que eu amo, com as pessoas que eu amo, ou que eu poderia amar se tivesse contato. Comecei a escrever, tenho uns 28 livros que foram escritos ensaios, poesias e também romances. Bem, minha formação é esta e eu estou crescendo mais por entrar em contato com vocês. Deus os abençoe e me abençoe também. No livro do Evangelho segundo São Tomé, diz que é um livro considerado apócrifo pelos protestantes e deuterocanônico pelos católicos. Jesus diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus e a mim o que é meu.